Bom dia, família Faros. Bom, vocês estão me vendo, eu sou Antônio Carlos, conhecido como AC, né, aqui na igreja. Estou muito feliz que hoje a oportunidade ficou comigo e durante esse mês todo, quando a pastora Rose já me falou que eu estaria escalado para pregar nesse dia de hoje, uma santa ceia, dia de comunhão com o Senhor, com o corpo de Cristo. Mas mesmo aí você em casa, eu acredito que tem outras pessoas aí na sua casa, então você vai avisar essas pessoas que vai ter uma mensagem agora, que vai direto no seu coração, que vai direto para o seu ministério, na vida pessoal, amorosa, no relacionamento com a família, enfim. Tem uma palavra para você e Deus tem metralhado a minha mente nesses dias. E como eu falei na semana passada, esse ano de 2020 é o ano global da Bíblia, né? E na leitura da palavra a gente vê falando de muita coisa assim que está acontecendo até atualmente na sociedade, né? E sobre trabalho, tipo, a nossa formação, Deus me levou em um texto que ele falou muito comigo a respeito das formações que a gente tem, né, nos estudos, enfim. Aí a gente vê na Bíblia tipo, falando de tudo mesmo. A gente vê na Bíblia falando sobre moda, a gente vê na Bíblia falando de culinária, a gente vê falando sobre recursos humanos, RH, administração, a gente vê sobre arquitetura, a gente vê falando sobre ciência, enfim. Muita coisa fala na Bíblia. Na Bíblia está tudo isso. Ensino sobre sabedoria, a gente encontra na Bíblia. Discernimento diretamente do Senhor, a gente vê na Bíblia. Então, e Deus falando muito comigo durante essa semana, aí Ele me fez lembrar falando de Salomão. Ele começou a falar muito de Salomão, não sei se todos conhecem, eu acredito que sim, Salomão é muito conhecido por ser o homem mais sábio. Segundo Deus, ele é o homem mais sábio de toda a história. Não teria ninguém até hoje igual a Salomão. Então, e tudo isso aconteceu. Salomão, para quem não conhece, Salomão era filho de Davi. E ele começou a reinar em Israel a partir dos seus 20 anos, após a morte de Davi. A partir dos seus 20 anos, ele foi ungido como rei. E um dos encontros com Deus que ele teve foi através de um sonho. Deus apareceu para Salomão e Deus perguntou que Salomão podia pedir o que quisesse. E Salomão pediu sabedoria. E Deus ficou totalmente assim feliz com o que Salomão pediu. E Deus não só deu sabedoria, mas Ele acrescentou em mais. Ele mesmo, como eu falei no início, Ele mesmo disse que não haveria nenhum homem mais sábio que Salomão. Muita gente conhece Einstein. Einstein mesmo uma vez foi questionado e foi perguntado sobre se ele tinha algum diploma, se ele tinha alguma formação. Aí Einstein respondeu a essa pessoa falando assim, que até então ele não tinha encontrado ninguém que pudesse ensinar ele. Enfim, mas uma coisa que Einstein não tinha, que Salomão tinha, era a presença de Deus. Eu peço a você que embarque nessa história comigo. Queria que você abrisse lá em 1 Reis, no capítulo 10. No capítulo 10, a partir do verso 1. Queria que você embarcasse nessa história comigo. E a gente teve um problema aí técnico aí no Facebook. Você que está no Instagram, se puder avisar lá no Facebook lá que não está saindo áudio aí na transmissão do Facebook para todo mundo migrar aí para o Instagram. Beleza? Se puderem fazer isso, vou dar esses segundos. E para você compartilhar também com o seu amigo, sua família, manda lá esse aviãozinho aí, beleza? Para ouvir um pouco da palavra aí de Deus aí. Hoje é uma santa ceia, é dia de renovarmos os votos no caminho de Jesus. Amém? E eu queria te convidar a esta mesa aqui, ó. Se todos já abriram aí 1 Reis, capítulo 10.
Vamos lá. Depois de você já ter compartilhado, eu vou começar a falar aqui da Rainha de Sabá. Vamos lá. A Rainha de Sabá tomou conhecimento da fama que Salomão havia alcançado graças ao nome do Senhor. E foi a Jerusalém a fim de averiguar sua sabedoria mediante sua série de questionamentos complicados. Quando chegou acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grandes quantidades de ouro e pedras preciosas, colocou diante de Salomão e fez todas as perguntas que tinha em mente. No verso 3, Salomão respondeu tranquilamente todas as questões, nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse esclarecer. No verso 4 fala assim: constatada assim toda a sabedoria de Salomão e observando atentamente o palácio que ele havia edificado. Vamos continuar aqui, o verso 5. Os alimentos que eram servidos à mesa, o alojamento destinados aos seus oficiais, os criados e copeiros do rei, todos uniformizados, todos bem vestidos, e os holocaustos que Salomão realizava no templo do Senhor. A rainha ficou maravilhada. Em algumas versões fala que ela ficou sem ar. Então ela declarou ao rei: de fato, tudo quanto tenho ouvido em meu país acerca de tuas grandiosas realizações, de tua notável sabedoria, é verdade. Contudo, eu pessoalmente não acreditava no que diziam até ver com meus próprios olhos e, portanto, posso afirmar que não me comunicaram nem a metade da realidade. Tu ultrapassas em muito o que me disseram, tanto em sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes estes teus servos, que estão continuamente à tua presença e ouvem da tua sabedoria. No verso 9, bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel, por causa do amor leal eterno do Senhor para com Israel. Ele te levou à majestade e fez rei, para estabelecer a justiça e tudo que é verdadeiro. Velho, esse texto eu não sei se mexeu com você, mas, ele mexeu muito comigo a respeito do que, o tema dessa palavra é inspirado por Deus. E nada como, e tudo aquilo que Salomão fez foi exatamente isso, foi tudo inspirado por Deus. Diversos profetas, pessoas da Bíblia, a gente vê que foi tudo que fizeram foi inspirado por Deus. E o que a gente faz inspirado por Deus? Sabe, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, sabe, a Rainha de Sabá, ela ficou maravilhada com tudo que viu ali no templo do Senhor que Salomão edificou. A Rainha de Sabá, para quem não conhece, eu fiz uma pesquisa sobre ela no Google. Você digitar lá Rainha de Sabá, você vai ver muita coisa sobre ela, né? Tem diversos livros, não só na Bíblia fala sobre ela. Mas enfim, Rainha de Sabá foi uma soberana do antigo reino de Sabá, que fica na África, né? Um antigo, lá próximo do Mar Vermelho. E alguns pesquisadores, teólogos, falam que Sabá era um reino muito rico em ouro e pedras preciosas, bem como incenso e especiarias. Era importante centro de comércio, pois ficava na rota entre Índia e o Ocidente. Então, ela com toda a sua sabedoria, ela viu que Salomão tinha toda a sabedoria, toda aquela soberania que a própria rainha tinha na sua cidade, no seu reino, que era Sabá. Ela ficou maravilhada e ela mesma declarou que felizes são os servos de Salomão que experimentam todos os dias a sua sabedoria. Sabe, ela com toda aquela soberania, ela falou que felizes eram os servos de Salomão, não ela. Rainha de Sabá, ela acreditava em outros deuses. Ela não tinha o Deus de Israel, mas ela teve um encontro com Deus nessa visita que ela teve no templo de Salomão. Lá no verso 4, se você puder voltar, fala assim: constatada assim
toda a sabedoria de Salomão e observando atentamente o palácio que ele havia edificado, sabe, ela começou a olhar assim o palácio de Salomão e ela viu a arquitetura. Sabe, nós da Igreja Faros, a gente acredita muito em transformar da sociedade através da nossa formação, sabe, do nosso trabalho. E eu acredito muito em que nós andando por aí em São Paulo ou qualquer lado aqui do Brasil, a gente vai encontrar algo que a gente vai olhar, uma arquitetura, e de repente a gente vai falar assim, nossa, aquela arquitetura, aquele prédio, ela foi feita de uma maneira diferente que está me tirando o ar. Eu acho que só pode ter sido Deus na vida daquele arquiteto. Sabe, nós sonhamos com isso. Nessa semana mesmo a gente já lançou aí no Instagram o Outside. E o Outside a gente fala sobre a unidade do corpo de Cristo, sobre evangelismo de rua, mas sabe, não só a igreja dentro das quatro paredes, mas a igreja expandindo fora das quatro paredes. E ela pode começar a partir do seu trabalho. Voltando aqui no verso 5, os alimentos que eram servidos à mesa, o alojamento destinados aos seus oficiais. Cara, a gente já viu a gente falou sobre arquitetura, como eu falei lá no início, e agora a gente está vendo falando sobre gastronomia, a gente está vendo falando sobre culinária. Cara, imagina você indo para um restaurante, apreciar uma comida que você tá lá, eu quero visitar aquele restaurante porque eu quero comer uma comida diferente, e de repente você vai ser alimentado por aquela comida e você vai falar, nossa, essa comida ela foi feita de uma forma diferente. Você vai ter um encontro com Deus por causa que aquele chefe da culinária, ele simplesmente serve ao Senhor. E a gente sonha com isso, cara. A Faros sonha com isso também. Aí depois, os oficiais destinados, os seus oficiais, os criados copeiros do rei, todos bem vestidos. Sabe, todos bem vestidos, tá falando de moda, cara. Sabe, a maneira como a pessoa se veste, ou a maneira como aquela pessoa fez aquela roupa, eu quero aquela roupa porque eu não sei, algo fala comigo, aquela camiseta que eu achei muito bonita, porque essa pessoa, ela servia ao Senhor de todo o coração, sabe? Eu acredito muito que não só nós que estamos aqui à frente da Igreja Faros, nós pregadores, de todo o corpo de Cristo, pregadores, o pessoal do louvor, da adoração, sabe, eu acredito muito que o que eu faço no meu trabalho seja adoração ao Senhor. O que você faz tem que ser adoração ao Senhor. Tudo que nós fazemos tem que ser para adorar ao Senhor. Porque quando nós fazemos tudo assim de coração para o Senhor, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. E as pessoas precisam enxergar isso. Sabe, eu não estou pedindo para você ser aquele funcionário chato no seu trabalho, que você vai toda hora tentar enfiar a Bíblia a goela abaixo da pessoa, mas não. O seu estilo de vida tem que ser totalmente em Cristo, cara. Sabe, e eu fico imaginando tudo isso assim e falo, quando que a sociedade vai começar a ser transformada assim? Eu acredito muito que também já está começando, mas ainda está muito lento, com uma quantidade enorme de cristãos que tem no Brasil. E cada mês que passa, esse número sobe cada vez mais. Só que as pessoas ainda não estão tendo encontro com aquilo que nós fazemos. Não estão tendo encontro com Deus com aquilo que nós fazemos. E a rainha de Sabá, ela começou a glorificar ao Deus de Salomão, ao Deus de Israel, esse nosso Deus que nós servimos. E ela fala no verso 9,
bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel, por causa do amor leal eterno do Senhor para com Israel. Ele te elevou à majestade e te fez rei, para estabelecer a justiça e tudo que é verdadeiro. Sabe, a gente passou por uma eleição há 2 anos atrás, e estamos entrando em outra eleição municipal agora, e a gente ainda não encontrou esse líder que a gente vê ele em seu pronunciamento, a gente ainda não encontrou assim da forma como era Salomão, essa sabedoria toda, essa paz que ele levava através de tudo que ele fazia. Mas eu acredito muito que a gente está nesse caminho. Sabe, precisa ser, a gente precisa preparar este caminho para que esta pessoa que venha liderar, nós venhamos assistir na televisão o seu pronunciamento e nós vamos falar, cara, é Deus na vida dessa pessoa, é Deus que colocou ele aí. Sabe, não só nós cristãos, mas que todos, até aqueles que não conhecem a Jesus, venham ter encontros com Deus através desse líder, desse seu chefe, dessas pessoas que nós acompanhamos assim na televisão. A televisão precisa mudar tudo isso também. Tipo, sabe, nós precisamos nos formar e levantar esses líderes para que venham atingir todas essas áreas. A Igreja Faros, nós falamos desde da nossa antiga igreja, nós falamos assim desde o movimento Tribos, para quem acompanha a gente há muito tempo. Vamos fazer uma rede social, mas que nessa rede social a gente vai tirar fotos, a gente vai postar alguma coisa falando sobre este movimento, e agora a gente está fazendo isso aqui na Igreja Faros. Mas essa foto não precisa nem de legenda, cara, para a pessoa ter um encontro com Deus. Nós acreditamos nisso. A partir do momento que ela entrou no seu celular, entrou lá no Instagram, no seu Facebook, e olhou e viu lá uma postagem da Igreja Faros e viu assim, cara, tem algo diferente nessas pessoas que estão aqui nessa foto. Tem algo que está tirando o nosso ar. E é isso que nós tanto buscamos. Essa excelência que Salomão tinha, cara. Essa excelência, sabe? Toda essa sabedoria, e nós acreditamos que pessoas podem ter encontros com Deus em tudo que faz. Sabe, agora antes já vai vir a mesa, que não é uma mesa exatamente física, mas é Santa Ceia, é dia de renovarmos o nosso caminhar com Jesus, é o dia que nós lembramos de tudo aquilo que Ele fez na cruz. Lá em Tiago 1,5 fala assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá livremente, de boa vontade, a lhe será concedida. Sabe, se você ainda não é assim no seu trabalho, se você ainda não tem um trabalho, mas está procurando se você vê essa soberania de Deus, se você deixar essa soberania de Deus, de Jesus, invadir você, tudo que você fizer vai ser em adoração a Deus. Do trabalho mais simples até aquele mais alto, tem que ser em nome de Deus, cara. Tem que ser em nome de Jesus. E é o que nós sonhamos. Então, se você sente isso, você pode pedir a Deus. E Tiago está falando isso. Pede a Deus essa sabedoria. Sabe, eu me lembro nesses dias eu estava falando com um grande amigo, assim, na fé mesmo, que me ajudou muito. Logo no meu início, no caminhar com Jesus, eu comecei a trabalhar vendas na rua, assim mesmo. Tinha que fazer várias visitas, assim, em vários comércios. E tinha dia que a gente não conseguia vender muito. Tinha dia que a gente conseguia vender bastante. E um desses dias, eu e ele, o Marcelo, não sei se todos conhecem, mas nós passamos a manhã toda procurando um lugar para conseguir uma venda. E a gente não tinha conseguido. A gente foi almoçar. Aí ele pegou e falou para mim: Antônio Carlos, vamos no carro, vamos orar, porque assim,
a gente não conseguiu achar nada até agora. Eu me lembro daquela oração que ele fez, ele falou, Pai, me dê sabedoria, porque eu preciso vender algo hoje. Enfim, ele fez aquela oração, fez aquela declaração, e Deus fez ele lembrar de uma negociação que ele tinha feito há uns meses atrás, que essa pessoa falou para ele, volta aqui daqui uns 2, 3 meses que a gente tenta negociar. Aí ele lembrou. Aí Deus fez ele lembrar e ele falou, Antônio Carlos, vamos lá que a gente vai conseguir vender era tapetes, a gente fazia tapetes lá de entrada de loja, comércios, escritórios, enfim. Aí a gente foi lá. Cara, nós começamos a conversar com esse dono dessa loja, a gente conseguiu fechar uma venda que era equivalente para o mês todo, cara. Tudo que a gente vendia assim por semana, a gente conseguiu em uma venda só. Por causa que ele se lembrou, ele teve esse discernimento de pedir a Deus sabedoria, e Deus fez ele lembrar de uma negociação antiga, que a pessoa falou, volta daqui a alguns meses que a gente tenta negociar, e aquela venda foi fechada. E nesses dias eu conversei com ele e a gente estava... Ele me mandou algumas fotos do trabalho que a gente fazia, e ele falou assim, ó, mandei aí algumas fotos para você se lembrar aí daquele trabalho que a gente fazia junto, a gente trocava uma ideia, falava sobre o reino de Deus, enfim. E aí eu falei para ele que eu era muito grato a ele por tudo que ele ensinou, porque não era só um trabalho ali para mim, cara. Era mais do que isso. A gente, em todo tempo, quando a gente caminhava, a gente falava sobre o reino de Deus, sobre o evangelho, falando da palavra, ele me ensinando. Eu tinha, eu acho que 1 ano de convertido naquela época. E isso me ajudou demais, cara. Aí eu falo pra você, nós precisamos ser assim no nosso dia a dia, sabe? Tem que ser o nosso estilo de vida, cara. Sabe? Jesus Cristo tem que ser o nosso estilo de vida, cara. E eu queria orar com vocês agora, antes de iniciar essa Santa Ceia, porque eu não posso me prolongar muito, porque já está acabando, e eu queria orar por você. Pai, no nome de Jesus, invada esses lares aí, Pai, esses corações, que o Senhor venha, Pai, com a Tua presença. Pai, que o Senhor venha trazer, Pai, discernimento a esses corações, essas pessoas que estão desempregadas ainda, mas elas vão conseguir um emprego, Pai. Nós declaramos agora no nome de Jesus. E que nesse emprego, Senhor, as outras pessoas ao redor dela, venham entender que o Senhor está com ela, Pai. Que o Senhor é o Deus de Israel, Pai. Que o Senhor é o Deus dela, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, Pai, essa sabedoria para cada pessoa que exerce uma função na sociedade, que através dessa pessoa, essas pessoas venham ter esse encontro com o Senhor. Que as pessoas venham faltar o ar, assim como aconteceu com a rainha de Sabá. Em nome de Jesus eu declaro isso, Pai, sobre você, sobre a sua família, sobre o pai de família que aí está, que edifica toda a sua casa, toda a sua família. Sobre você, em nome de Jesus, essa sabedoria de Salomão. Amém, amém. Muito obrigado, que Deus abençoe.